É o seguinte, eu sei que você fica se perguntando como ter relacionamento com Jesus, como escutar a voz de Jesus, como que eu vou saber se é Jesus falando comigo ou não. Então, nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso e eu vou te contar em forma de bate-papo como que é essa experiência para mim, não como pastora, mas como filha de Deus e como que eu aprendi a discernir quando é o Espírito Santo e quando é a minha carne falando. Então, se você quer saber mais sobre isso, já fica aqui até o final desse vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo e também já se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo que vai vir por aí. Vamos partir do princípio de que, para você ter amizade, relacionamento com alguém, você precisa ter diálogo. Eu sei que isso parece muito óbvio. Infelizmente, nós vivemos em uma era do evangelho papinha, que são aquelas pessoas que estão acostumadas somente a comer papinha, que seria nada mais, nada menos do que a pregação do pastor aos domingos, e acha que isso é o suficiente. Não, isso não é o suficiente. Para você ter um relacionamento com o Senhor e aprender, de fato, a discernir a voz do Senhor, se é dele, se é da sua carne, enfim, você precisa ter relacionamento com ele. Afinal, nós fomos criados para esse propósito, para ter relacionamento com Jesus. Olha que lindo. Ele é o Criador de todas as coisas, ele já sabe tudo antes mesmo de você falar ou pensar, mas ele faz questão de que você ore, de que você tenha um diálogo com ele, de que você abra a sua boca e fale com ele. Outro ponto muito importante que muitas pessoas confundem é achar que, por exemplo, nossa, fulano de tal passou mais de 1 hora orando e eu não consigo fazer isso. A oração é muito mais do que você abrir a boca e falar. A oração é mais ouvir dos céus, ouvir o que o Senhor tem para a nossa vida, do que de fato você ficar falando, falando e falando. Assim como no diálogo, em um relacionamento onde você fala e a outra pessoa também fala, assim funciona a oração com o Senhor. Então, como que você vai conseguir discernir você convivendo com Ele? A palavra de Deus diz, se eu não me engano, está em João. Eu vou procurar e vou colocar aqui para vocês em algum canto dessa tela. Diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Só que elas só vão reconhecer a voz do pastor se elas tiverem convivência. Se elas não tiverem convivência, elas não vão reconhecer. Vamos fazer um teste. Vamos supor que você esteja num local muito cheio e a sua mãe ou alguém que você conheça te grite daquele lugar. Te chama fulano, você vai reconhecer a voz dessa pessoa porque você convive com ela. Agora, a partir do momento em que você só vai para a igreja, só come papinha, só escuta pregação do YouTube e nada contra, nós estamos aqui para isso, mas você não tem o seu momento de intimidade com o Senhor, você de fato não vai viver um nível mais profundo. E o Senhor nos chama a um nível mais profundo. O Senhor te quer mais próximo dele, o Senhor te quer em unidade, o Senhor te quer em comunhão. E isso requer tempo, isso requer desfrutar de um relacionamento onde você vai sim ter que abrir mão de algumas coisas, de alguns momentos, abrir mão de alguns minutos do seu dia para você sentar e falar com o Senhor, você ter o seu momento com Ele. Então, quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, você ganha o que nós chamamos de frutos do Espírito. Pega isso aí, vamos supor que você comprou uma mamão e quando tu corta lá uma mamão tem um monte de sementinha dentro. Como se fosse isso. Você aceitou Jesus, você ganhou um monte de sementinha que são os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, que são domínio próprio, mansidão, bondade, enfim, não vou lembrar todos de cabeça, tá? Tudo isso que vem nos frutos do Espírito reflete a glória do Senhor. Assim como a natureza reflete a glória do Senhor. Então, quando você convive com Jesus, quando você tem diálogo com Ele, quando você vive, anda por uma vida de obediência, praticando os frutos do Espírito, exercendo o seu papel como embaixador do reino de Deus, você vai saber discernir quando é Jesus falando, quando é o Espírito Santo e quando é a sua vontade. Olha que coisa linda. Você vai sentir, o teu espírito vai sentir, porque não tem como você querer saber discernir se é Jesus falando com você ou não, se você não tem um tempo com Ele, se você não para saber mais sobre o caráter dele, se você não para um tempo do seu dia para não saber o que Ele fez, o que Ele deixou de ser, como que foi, é através disso aqui, gente, a fé vem do ouvir a palavra. Então, se você não fizer o mínimo de um relacionamento, você não vai ter aquilo que você quer. Eu, por diversas vezes, já tiveram pessoas no meu direct, por exemplo, Amanda, pastora Amanda, enfim, como que eu faço para saber se é Jesus falando comigo? Você o conhece?
Você sabe quem Jesus fez, você sabe o que ele fez e deixou de fazer, você sabe como ele agiu, você só vai saber aqui, ó. Amanda, mas eu não consigo ler. Tudo bem, eu também já tive esse problema e eu sei que é muito difícil e até mesmo algumas pessoas não vão conseguir, até mesmo por algum problema. Mas eu quero te convidar a ler um versículo por dia. Você pode fazer isso? Eu te garanto que se você começar fazendo todo dia um pouco, esse pouco para você será o suficiente para você aprender a discernir o que vem do alto e o que não vem. O que vem dos céus e o que não vem. Agora, o que não adianta é você continuar num evangelho raso, onde você só se alimenta de papinha, onde você só experimenta Jesus através da experiência do outro e não abre mão para você fazer o que precisa ser feito. Acabou esse tempo de raso, acabou esse tempo de mesmice, acabou esse tempo de viver como uma menina. O Senhor quer te posicionar a um nível mais profundo de maturidade. O Senhor não quer que venhamos a depender de pessoas para liberar profecias sobre as nossas vidas. Amém por isso. Existem aí os profetas. Amém por isso. Que bênção. Mas o Senhor, o Espírito Santo hoje habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, para o Senhor falar com você, você só precisa permitir o Espírito Santo falar com você, você ter o seu momento, que não venhamos a depender de pastores e de palavras e de pregações no YouTube e de coisas que são bênçãos e são maravilhosas para depender de ouvir a voz do Senhor através disso, somente disso. Porque Jesus, ele é muito mais do que um arrepio, ele é muito mais do que um louvor bonito, ele é muito mais do que uma pastora incrível que você admira, é muito mais do que uma igreja bem estruturada. Jesus é muito mais do que uma organização, do que um sistema. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é uma pessoa e ele te chama para o profundo. Ele não quer que você o conheça pelo que as pessoas dizem. Ele quer que você tenha experiência com ele. Eu acabei de chegar da rua e eu já tinha gravado um vídeo sobre esse conteúdo aqui para o canal que eu apaguei sem querer. E glória a Deus por isso, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Em momento algum eu questionei. Eu acredito que esse é o vídeo que vai ao ar. Eu acredito que esse é o vídeo certo que vai tocar no seu coração. E eu estou no lugar certo, na hora certa, gravando esse vídeo. Eu não preparei nenhum roteiro para gravar esse vídeo, eu simplesmente sentei aqui e falei assim, Senhor, fale com essas pessoas que vão ver esse vídeo através do meu canal. E eu tenho certeza que ele vai falar com as pessoas certas porque ele não falha. Então talvez hoje você esteja retomando a sua vida em comunhão, talvez hoje você esteja conhecendo Jesus, talvez hoje você seja até minha ovelha ou uma seguidora minha, não sei de onde você está vindo, não sei como você me conhece ou se você simplesmente caiu aqui no YouTube e está me achando. Eu quero te dizer que eu não quero agora que você me veja como alguém superior a você. Todas nós fazemos parte de um mesmo reino. E iremos sentar a uma mesa. Só que para isso, nós precisamos de relacionamento. E você só vai aprender a discernir a voz do Espírito Santo quando você conviver com ele. Se você não convive, você vai ficar perdida. Você vai se guiar por qualquer voz. Você vai se guiar pelo seu achismo, você vai se guiar por aquilo que você quer, você vai se guiar por qualquer conselho, você vai se guiar por qualquer amizade, você vai se guiar por qualquer até mesmo pastor. Então prestem atenção a quem vocês têm dado ouvido. Porque às vezes é muito mais fácil você marcar um gabinete com um pastor para você ver o que Deus vai falar com ele, para ele te falar, do que você entrar dentro do seu quarto, assim como diz a palavra. Ali é o seu secreto. Ao invés de você dobrar o seu joelho, falar com ele, porque hoje nós temos acesso direto. Foi dado de graça. Graça, favor de Deus que nós não merecemos. Ele já te deu acesso direto. Por que você não está desfrutando desse acesso direto que ele já te deu? Eu quero saber o porquê que você, que está me assistindo, ainda está vivendo em uma superficialidade que Jesus já falou que não quer. Ele quer o mais profundo. Então, possamos viver o mais profundo. É dessa forma. Você, dando espaço ao Senhor, aprendendo a escutar a voz dele, lendo um versículo por dia que seja, conhecendo mais sobre ele,
conhecendo mais sobre o caráter de Cristo, conhecendo mais sobre o que o separa quando você peca, conhecendo mais sobre o pão vivo que desceu do céu, que você vai saber discernir o que vem do Espírito e o que vem da carne. É muito mais fácil do que você pensa, só que requer renúncia. E você talvez não quer renunciar àquilo que você ama. Talvez você não queira porque você tem preguiça, você está acomodada, talvez você esteja oprimida, mas o Senhor te chama a um nível de maturidade espiritual. O Senhor te chama a um nível de profundidade. E eu libero sobre a sua vida hoje uma nova unção, uma unção derramada dos céus sobre a sua vida, onde você não vai ter medo nem preguiça e nem vai deixar para depois ter o seu relacionamento com Jesus. A graça e paz, que você tenha um dia ou uma noite abençoada.